uma experiência muito boa. Eu só pedi a palavra, Rogério, para levantar uma questão. Talvez o comandante Farinas, que é um expert em ciência militar, não é o meu caso, né? Eu li tudo que Marx, Lenin escreveram e Mao sobre questões militares, mas não sou um... Eu li Arte da Guerra, do Clausewitz, né? Mas eu quero fazer para vocês o seguinte: quando um país está em guerra e até sabe que vai perder, isso a Alemanha sabia no começo de 1914, né? Mas ela apostou tudo na guerra. A Rússia, com a Revolução Bolchevique, em 7 de novembro, 25 de outubro, saiu da Revolução. Os caras, mesmo sabendo que vão perder, eles foram para cima da Rússia, dobraram a aposta, jogaram tudo, de maneira que forçou, inclusive, Lenin a assinar o acordo de Brest-Litovsk, que vocês conhecem bem, né? Uns meses depois, né, eles perderam a guerra. Então, será que a Ucrânia e mesmo os Estados Unidos estão fazendo alguma coisa que pode ser parecido com esse episódio histórico ou não? Comandante. Professor, eu acho que se tenta. O Biden já falou que ele queria um regime change na Rússia, depois acabou voltando atrás. Eles querem acabar com a Rússia, não tenho dúvidas disso. Mas eu acho muito difícil, porque nós temos que lembrar o seguinte também: não foi só a guerra da Ucrânia, nós tivemos várias tentativas de revolução colorida, tanto contra a Rússia, contra a Belarus, contra o Irã e contra a China. Só que o que acontece? Vamos pegar um exemplo, vai. No início de 2021, o Alexei Navalny, ele volta da Alemanha, daquele atentado mal explicado aí que ele sofreu aí, né, no interior da Rússia, na Sibéria. Ele volta avisando que ele ia fazer um estrago, etc. Bom, o que acontece? O serviço de inteligência da Rússia desviaram o avião dele, né? Ele ia pousar em Sheremetyevo, já tinha uma claque armada, mais de 3 mil pessoas esperando ele, já tinham armado tudo isso, obrigaram o avião a pousar em Vnukovo, dali ele foi para a cadeia. Então a Rússia frustrou no ato aí essa tentativa de revolução colorida. Então eu acho que existe toda uma tentativa de se tirar a Rússia da jogada, mas é muito difícil você tirar um país nuclear do jogo. Você consegue no Paquistão, deram um golpe branco, houve o golpe branco no Imran Khan, eu não tenho dúvida disso, pelo amor de Deus, né? Quem achar que ele caiu vamos dizer assim, por causas naturais é muita inocência. Eu acho que se tenta, mas é muito complicado, porque o grande problema que eu vejo, e é um segredo guardado a 7 chaves, nós começamos a live com ele, é a quantidade de baixas ucranianos. Nós não sabemos quantos militares até agora a Ucrânia perdeu. Circulam na internet diversos vídeos, né, da convocação forçada de ucranianos. Eu não levo o vídeo em consideração, porque tudo pode ser armado. Hoje em dia você faz qualquer coisa com os recursos gráficos aí. Mas pode haver um fundo de verdade nisso e a Ucrânia estar à beira de um colapso. Eu acho muito improvável você conseguir obrigar a Rússia a fazer as coisas, tá, por via militar. Eu lembro que Napoleão tentou, o Hitler tentou, e nenhum deles, né, foi em frente aí Eu acho difícil isso. Eu não acho que vai ser a administração Biden que tem chance, não. Mas que a intenção deles é conseguir uma vitória militar que deixe a Rússia fora do jogo, eu não tenho dúvida. Só que esse tiro pode ser pela culatra também, porque se por um acaso a Rússia ganhar essa guerra, a situação da Ucrânia, da OTAN e dos Estados Unidos vai ficar difícil. Só para lembrar, eu vou encerrar para não ficar muito longo. Nós temos que lembrar uma coisa, gente, que precisa ser falado nessa live. Isso aqui é uma boa oportunidade de eu falar isso aqui. Os Estados Unidos gastam 856 bilhões de dólares em armas por ano. 856 bilhões. Se somar todas as agências de defesa que não levam a rubrica do Pentágono, essa cifra pode ultrapassar 1 trilhão. Muito bem. Quase 1 trilhão de dólares. Para você ficar caçando balão meteorológico com jato F-22 e precisar fazer mendicância de munição 155mm, né, como eles fizeram o mundo afora aí. Então, se houver uma derrota na Ucrânia, o contribuinte vai começar a olhar, falar, poxa, perdemos o Afeganistão, agora perdemos o Afeganistão, por que eu estou pagando tudo isso? Então, é muito complicado esse jogo. Vou devolver a bola para vocês aí. Zé, tá contigo.
Então, sobre esses assuntos, eu queria comentar o seguinte. Primeiro, o Putin deu uma declaração, saiu hoje de manhã cedo na TASS, dizendo o seguinte, que para as potências ocidentais, a aceitação do povo russo como parte da sua civilização, a civilização ocidental, o que eles chamam de mundo civilizado, depende de uma derrota da Rússia e de uma fragmentação da Rússia. E eles nos iriam, então, acolher nessa tal civilização magnânima, pedaço a pedaço. E, naturalmente, ele disse isso para dizer que a Rússia vai continuar unida e resistindo e não vai ceder a essa possibilidade. Então, isso para dizer que, de fato, a Rússia está disposta a ir até as últimas consequências e não vai tampouco entregar esses territórios na continuidade do que a gente vinha falando. Atualmente, o Henry Kissinger, que está com 100 anos e ainda opina sobre temas cruciais de política externa, e é um realista, ele defendeu o seguinte, olha, a melhor forma de fazer a paz ali é deixar realmente essa parte do território que a Rússia já conquistou, deixar com a Ucrânia. Mas, há 30 anos, quando foi extinta a União Soviética, o Henry Kissinger escreveu um longo artigo dizendo o seguinte, ganhamos a Guerra Fria, conseguimos derrotar o comunismo, mas não devemos jamais esquecer que a Rússia, a Federação Russa, esse país remanescente, ainda é a maior extensão territorial do mundo e é um país nuclearizado. Então, nós nunca teremos descanso enquanto houver uma Rússia forte. Então, essa é uma concepção que existe no mundo ocidental, no mundo imperialista, e eles também estão dispostos a levar as últimas consequências, naturalmente no tempo histórico que for necessário, esse desígnio de derrotar a Rússia, que de fato é muito antigo. Eu acho o seguinte, por que eu disse que o plano mais realista é o 1 e acho que o outro plano, as outras hipóteses são um pouco fantasiosas e acho que elas até são perigosas para a Rússia, porque as potências ocidentais costumam acusar a Rússia de pretender duas coisas que me parece que são anacronismos históricos que ao que eles estão se referindo. Eles dizem assim, é o objetivo da Rússia, de Putin, restaurar o Império Czarista. Eu acho que isso é um anacronismo, isso é uma impossibilidade histórica. E isso pode estar na cabeça de alguns ultranacionalistas russos, por conta das suas concepções, como uma das que foi apresentada aqui. E também acusa o seguinte, a Rússia atual pretende restaurar o que eles chamam de Império Soviético. Bom, eu considero que não houve Império Soviético, mas ainda que tivesse havido, eu também considero essa uma impossibilidade histórica. Se a Rússia, em algum momento aí do seu desenvolvimento político, voltar a se tornar um país socialista, isso será num contexto completamente diverso do que foi o contexto soviético de 1917 até 1991. Mas eles jogam com esses conceitos, com essas hipóteses, e eu repito, com essas fantasias, exatamente para criar um espantalho e justificar a sua fixação em derrotar a Rússia. Seria para impedir que esse grande império se restaure. O próprio Lenin chamava, né, o Império Russo, o Império Czarista, de prisão dos povos. Então, para impedir isso, a gente tem aqui que nos armar e ajudar os nossos irmãos agredidos por esse império. Agora, já se falou muito aqui sobre a civilização russa, e o comandante levantou aqui o exemplo do grande general Kutuzov, que foi realmente quem derrotou o Napoleão. E tem um livro do Dostoiévski para mostrar a força do que ele próprio chamava de a alma russa, né? E o Dostoiévski, que era um adepto do próprio Império Czarista, né? Era um nacionalista russo fervoroso. E ele tem um personagem do Dostoiévski, é um garoto, é um adolescente,
e perguntam para ele, mas vem cá, e se nós libertarmos os servos? E se nós distribuirmos a terra? E se nós trouxermos a nossa Constituição francesa, isso é um francês perguntando ao menino, trouxermos a nossa Constituição francesa, liberté, égalité, fraternité, vocês não aceitariam a nossa presença aqui? E o menino disse, jamais, um russo jamais aceitará entregar a Rússia por nenhum preço, e em nome de qualquer que seja a conquista. Então, essa é a alma russa, e é por isso que eles derrotaram Napoleão, é por isso que eles derrotaram Hitler, e é por isso que eles vão derrotar, acho, o Império Estadunidense e a OTAN, naturalmente sem a pretensão tampouco. Eu acho que a Rússia não tem a ambição de dominar o mundo, ela sabe que não tem condições para isso, mas ela quer preservar a sua identidade nacional.